Bom dia, a paz do Senhor a todos, meus amados e queridos irmãos. Rendemos graças ao nosso bom Deus por esta rica oportunidade que Ele nos concede mais uma vez podermos estar juntos para mais um comentário da leitura bíblica diária da quarta-feira. Amados irmãos, já temos o encontro marcado todas as quartas neste mesmo horário, onde Deus ele tem nos proporcionado a divina revelação da palavra de Deus dentro de um comentário singelo para a glorificação do nome do Altíssimo. Queridos irmãos, estaremos meditando hoje na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7, que tem como título a idolatria deve ser banida. Amados irmãos, me acompanhem no texto. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Queridos irmãos, já estamos estudando a lição de número 5 desse terceiro trimestre do ano de 2021, com o tema, o reinado de Acasias. Então, queridos irmãos, nós temos um contexto em que após as mortes de Acabe e Jezabel, Acasias, ele assume o reinado do reino do norte, o reino de Israel. E diz o texto que Acasias também andou mal, diante do Senhor, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele teve um reinado curto de 2 anos, porém, ele fez coisas terríveis. Ele continuou com a prática da idolatria, como nós podemos observar dentro do contexto, e ele teve também um acidente. Ele caiu pelas grades do seu quarto e ficou ferido gravemente. E, historicamente, podemos observar que ele envia mensageiros a consultar os profetas de Baal-zebub, lá nas terras da Filístia, Baal-zebub era um deus filisteu ali na terra de Canaã. E agora o profeta Elias, ele intervém na história. Diz o texto que o anjo aparece a Elias e esse anjo impele Elias para que intervenha com os mensageiros, perguntando, porventura não há Deus em Israel? Capítulo de número 1 da segundo livro dos Reis, versículo de número 3. Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Daí nós temos, irmãos, a mensagem de Deus para a vida do rei. Por isso, assim diz o Senhor, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. O texto, ele dá prosseguimento ao relato e diz que tudo isso ocorreu por conta da idolatria de Acasias. Aí quando os mensageiros voltam, o texto diz que ele pergunta, por que voltaram tão depressa? Disseram, um homem nos encontrou no caminho e disse que da cama que o Senhor subiu, o Senhor não vai descer, pois certamente o Senhor vai morrer. E ele perguntou como era a veste desse homem, capítulo 1, versículo 7. E eles disseram, versículo 8, era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos com um cinto de couro. Então disse o rei, é Elias, o tesbita. Então observe que Acasias sabia quem era Elias. Acasias tinha o conhecimento do Deus de Israel, porém Acasias ele continuou na prática da idolatria, até nos últimos dias de sua vida. Porém Deus, ele quer banir toda a idolatria, e toda a idolatria deve ser banida pelo povo de Deus. A palavra idolatria, ela significa culto que se presta a ídolos, ou também pode dizer amor excessivo, admiração exagerada. Então, isso aqui, essa idolatria deve ser banida do meio do povo.
Então, Deus, ele simplesmente se utiliza dos seus servos para trazer as mensagens da sua vontade. Então, Deus, ele quer banir. A palavra banir significa expulsar, condenar, proibir. Hoje, nós podemos observar, no texto que nós lemos, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7, nós vemos aqui um contexto em que a recomendação do apóstolo Paulo é: não vos façais, pois, idólatras, como os antepassados. Como está escrito, o povo assentou-se a comer, a beber e levantou-se a afogar. Este período aqui, cujo apóstolo Paulo comenta, é o período em que o povo se prostituiu após o bezerro de ouro levantado lá no deserto do Sinai. Então, meus amados irmãos, que possamos ter a divina inspiração e o conhecimento do alto para expelir, banir, proibir, expulsar, expurgar todo tipo de idolatria do nosso meio. Até porque, entenda, nós somos de Cristo, nós somos do Senhor, e Jesus de Nazaré, ele é o nosso único e verdadeiro Deus. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.